Parque dos Imigrantes se inaugura no próximo domingo. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu pela primeira vez com sua equipe ministerial para o alinhamento de ações. Reforma da Previdência deverá ser uma das prioridades da equipe econômica do atual governo. Comunidade de Içara comemora a safra da melancia com festa. No esporte, Gabriel Honório, feliz por permanecer no Tigre, projeta 2019 vitorioso. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Quase tudo pronto para a inauguração do Parque dos Imigrantes do Rio Maina. O evento ocorre no domingo, dia da colonização criciumense. A estrutura possui 61 mil metros quadrados e recebe os últimos ajustes para a inauguração, que será neste domingo, dia 6. São aproximadamente 60 operários que cuidam dos últimos ajustes antes que o parque seja aberto para a comunidade. Na ocasião, a administração municipal vai comemorar não só a abertura do local, como o aniversário de 139 anos de colonização de Criciúma. O Parque dos Imigrantes, localizado no Rio Maina, contará com pista de caminhada, ciclovias, quadras esportivas, parque infantil em forma de avião, banheiros públicos, palco para shows artísticos e culturais, labirinto verde e uma tafona. O governo criciumense pavimentou todas as vias de acesso ao parque para uma maior comodidade do público que se fará presente. O cerimonial de inauguração do Parque dos Imigrantes está agendado para as 8 horas da noite do próximo domingo, dia 6 de janeiro. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu pela primeira vez com sua equipe ministerial para o alinhamento de ações. Após o encontro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou sobre medidas que serão adotadas já nos próximos dias. Ao lado do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro comandou a sua primeira reunião ministerial no Palácio do Planalto. Os 22 ministros estiveram presentes. A reunião, que levou mais de 3 horas, foi para que cada pasta anunciasse as ações prioritárias de suas áreas. A desburocratização, o enxugamento da máquina pública e a melhoria da qualidade de serviços prestados à população foram alguns dos temas abordados. Após o encontro, Onyx Lorenzoni anunciou algumas medidas que foram discutidas e que serão adotadas nos próximos dias pelo governo. Entre elas está, por exemplo, o levantamento de todos os imóveis da União que existem nos estados. O objetivo é vender esses imóveis para se conseguir o que ele chamou de racionalização das estruturas. Segundo o ministro, um levantamento feito pela equipe de Bolsonaro já conta com 700 mil imóveis da União que estão nos estados, o que acarreta um alto custo de manutenção. Além dos que já são da União, eles também vão revisar todos os contratos de locação, o que, para Lorenzoni, é um contrassenso absoluto, porque além de ter imóveis próprios, também tem imóveis alugados. O governo ainda vai fazer um pente fino em todos os conselhos que atuam na administração direta, com a justificativa de redução de custos. Nós também vamos revisar as questões que envolvem os conselhos. Vocês viram que na publicação da medida provisória o conselhão já foi extinto e nós vamos agora revisar todos os conselhos que existem, porque nos últimos anos eles contam-se a casa das centenas de conselhos. E todos eles com um volume muito grande de pessoas, o que traz custos para a administração pública e, em muitos momentos, são conselhos que se sobrepõem, sendo repetidos em ministérios diferentes, conselhos que às vezes têm quase que a mesma função. Uma outra decisão do presidente foi no sentido de que cada ministro deverá fazer o levantamento de todos os imóveis existentes
principalmente nos estados e nas capitais, com o objetivo de racionalização do uso dessas estruturas. Outro pente fino será nas ações aprovadas por Michel Temer nos últimos 60 dias. A medida já tinha sido anunciada, mas foi reiterada após a equipe do presidente da República identificar movimentações consideradas incomuns de exonerações e nomeações, além de repasses volumosos aos ministérios no último mês. Em relação a essas exonerações, hoje mais de 300 funcionários comissionados que integravam a Casa Civil da Presidência da República na última gestão foram exonerados. A medida foi adotada para uma nova composição de equipe mais alinhada com o novo governo. Assim como foi feito na Casa Civil, Lorenzoni disse que hoje Bolsonaro usou essa ação como exemplo e autorizou que cada pasta faça o mesmo, demita funcionários comissionados sempre que entender necessário. Sobre o episódio, da exoneração, e a gente brincou ontem com a questão da despetização, o presidente trouxe como um exemplo, e todos os ministros estão autorizados dentro das suas pastas a proceder de maneira semelhante ou ajustada, a cada uma das pastas. Mas este conceito de que nós temos que rever, ele é um conceito que está perpassando todo o governo, até para desaparelhar e permitir que o governo do presidente Bolsonaro possa executar suas políticas. E além disso, nós fomos além, verificando que houve uma movimentação incomum de exonerações e indicações nos últimos 30 dias, assim como também houve uma movimentação incomum de recursos destinados a ministérios também nos últimos 30 dias. Então foi solicitado que todos os ministros fizessem a revisão, pasta por pasta, quer de eventuais nomeações ou exonerações ou transferências, e também sobre a movimentação financeira dos últimos 30 dias. Ficou decidido ainda que também será reproduzida no segundo e no terceiro escalão e nas ocupações regionais as indicações técnicas de acordo com cada ministério. Ou seja, os cargos regionais que estão na União e também nos estados devem estar na mesma sintonia que o governo federal. A mudança, segundo o ministro da Casa Civil, é que agora, quando houver indicação de algum nome para esses cargos, será preciso que o ministro da pasta aprove o nome, o que, segundo Onyx Lorenzoni, não acontecia nos governos anteriores. A próxima reunião será na semana que vem, na terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro deverá pedir mais uma vez a seus ministros novas medidas e novos cronogramas. Até lá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve apresentar a Jair Bolsonaro e também aos outros ministros uma proposta detalhada sobre a reforma da Previdência. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o governo vai fazer a reforma da Previdência de qualquer maneira. Uma palavra: vamos fazer a reforma da Previdência. Ponto. A proposta da reforma da Previdência, que técnicos da equipe econômica vão apresentar a Bolsonaro, prevê a idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens. Para as mulheres, o martelo ainda não foi batido. Pode ser igual ou ficar em 63 anos. No INSS, onde hoje não há idade mínima, ela começaria aos 53 anos para mulheres e 55 para homens, subindo gradativamente. No setor público, elas subiriam de forma mais rápida, de 60 para 62 anos para homens e de 55 para 57 anos para mulheres. Também haverá cobrança de pedágio aos trabalhadores. Os técnicos sugerem ainda mudanças nas regras para acúmulo de benefícios, pensões e o benefício de prestação continuada, que é pago aos idosos e deficientes. Onyx Lorenzoni também afirmou que a nova gestão está fazendo um levantamento das concessões do governo. Nesta quinta-feira, Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que espera atrair 7 bilhões de reais com concessões de aeroportos, portos e ferrovias. Já existem algumas coisas que estão prontas para serem assinadas, Tem algumas obras de concessões que foram feitas
e que estão em andamento ou próximo de conclusão, né? Como, por exemplo, o aeroporto de Porto Alegre, que está concedido à Fraport, né? Eu me lembro que foi um dos temas discutidos, mas tudo isso vai ser sistematizado e apresentado na próxima terça. Então, na próxima terça nós vamos poder falar mais diretamente sobre isso. À tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o embaixador brasileiro Roberto Azevedo. Bolsonaro já indicou que pretende ampliar o comércio do Brasil com os Estados Unidos, Israel e países vizinhos. A seguir, comunidade de Sara comemora safra da melancia com festa. A reforma da Previdência deverá ser uma das prioridades da equipe econômica do atual governo. Os especialistas concordam. Primeiro, quer dizer, reforma da Previdência, controle de gastos são objetivos intermediários. O objetivo final da política econômica é o bem-estar do país. Você corta gastos para você fazer com que a trajetória dívida-PIB fique negativa. A dívida-PIB, essa relação, está aumentando 5% ao ano, em média. Já chegou a aumentar mais, mas está aumentando. Quer dizer, você não consegue nem como empresa, nem como cidadão, tua dívida em relação à tua renda aumentar indefinidamente. Então você tem que virar isso rapidamente. A reforma da Previdência ajuda nesse sentido. Você diminui o potencial de crescimento da dívida. Cortar gastos diminui. Mas lembra que isso é um meio. O fim é mais bem-estar, é mais emprego. É inconcebível um país como o Brasil ter 12 milhões de desempregados e 12 milhões de subempregados. Quer dizer, o objetivo final tem que ser bem-estar. Você não cresce porque crescer é importante. Se você cresce, a relação dívida-PIB, quando você tem uma fração, né? Ou você aumenta, ou você diminui a tua dívida, ou você aumenta a tua renda. Quer dizer, é importante, mas para quem que nós vamos crescer? Essa é uma pergunta muito importante. Qual que é o objetivo da política econômica, né? Você tem situações de miséria, você tem casos de inanição, até na cidade de São Paulo. Isso é uma coisa com a qual não se pode conviver. E isso você tem que focar. Esse é o ponto principal. Segundo, o ajuste tem que ser feito rápido. Ninguém vai falar, ninguém vai agradecer o novo presidente por ele ter falado, olha, você se ia se aposentar com 57, você vai se aposentar com 62. Ninguém vai falar, pô, vou ter que trabalhar 5 anos mais. Então isso tem que ser feito de cara, forte, não dá para fazer isso devagarinho, esse ajuste, fazer o erro que o Macri fez, né? Segundo, nessa questão da dívida, tem outros aspectos que você pode fazer. Um deles é que a dívida, como é que cresce a dívida? A dívida cresce com gastos, né? Cai com arrecadação e cresce com juros. Então, então você tem que trabalhar com juros. Os juros no Brasil, os juros neutros, está na casa dos 4% ao ano. Está nessa casa porque você tem uma série, tecnicamente explicando, o impacto da política monetária na atividade econômica brasileira é fraca por conta da indexação, de uma série de distorções. Você tem que corrigir isso. Isso vai fazer com que a taxa de juros caia, e a taxa de juros caindo, a dívida começa a crescer a taxas mais baixas. Olha, no meu modo de ver, a gente tem alguns aspectos fundamentais. Vamos citar alguns aqui. Por exemplo, econômico, né? O país passou por um processo terrível nos últimos 4 anos, né? Se a gente olhar aí 2015, 16, 17, 18, né? Mesmo o crescimento esse ano projetado por em torno de 1,3, 1,4, no ano de 2015, 16 especialmente, nós tivemos uma queda violenta da economia,
um desemprego terrível, né? E isso afetou milhões de famílias, milhares de empresas fechadas, né? O endividamento do país aumentou muito, o endividamento das famílias, o endividamento das empresas, né? Havia um sentimento muito pessimista da sociedade com relação ao futuro do país, a incerteza política, que também causava uma incerteza econômica, fazendo com que as empresas tivessem receio de investir por não saber o que ia acontecer. E o que se vê agora é uma perspectiva bastante otimista, positiva, né? Pelo menos do ponto de vista das pesquisas. Os empresários estão acreditando que esse é o momento agora de voltar a investir, de voltar a colocar as plantas, que eu digo plantas de novas produções e fábricas para funcionar, né? Empresários se declarando aí acreditar no país, né? Inclusive com uma expectativa de atrair muito dinheiro vindo de fora, especialmente com a possibilidade das privatizações, das desregulamentações, que é uma proposta do futuro ministro da Economia, né? Então, do ponto de vista econômico, o governo ele vai partir para uma linha liberal, naturalmente, para uma desburocratização. Isso é uma coisa que eu vejo de uma maneira muito positiva, né? A privatização ela vai trazer a médio prazo uma quantidade muito grande de recursos para o Tesouro Nacional, que possivelmente será usado para abater a dívida pública. De todo modo, isso acaba melhorando as contas públicas, né? E certamente isso vai afetar o nível de emprego positivamente, né? Ainda que eu veja também a questão do cuidado que o governo tem que ter com as novas tecnologias, investir em pesquisas, né, nos centros de pesquisas, porque hoje o mundo está cada vez mais dinâmico e a tecnologia é um aspecto importante, né? Então isso é um fato que a gente tem que tomar muito cuidado, mas pela equipe que foi montada, né, para a área econômica, eu acredito claramente que o país passará pelos próximos 4 anos por crescimento forte. Comunidade cearense comemora a safra da melancia com festa. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. As melancias que agora ainda se espalham pela plantação do Júnior devem ser vendidas nos próximos dias. Essas são as últimas de uma plantação de 3 hectares. A maior parte já foi vendida, resultado de um ano bom para o plantio da fruta. Esse ano a produção foi boa, que o tempo ajudou muito, a chuva foi dentro do... não choveu demais, choveu só dentro da normalidade, né? Então para a melancia é muito bom, porque quando chove muito, geralmente as melancias dão mais azeda, elas não dão muito doce e também daí elas adoecem muito as caseiras, né? E esse ano, como choveu pouco, foi um ano bem bom, produziu bem. Só daqui dessa plantação foram colhidas aproximadamente 100 toneladas de melancia. Isso dá entre 6 e 7 mil melancias, que são colhidas uma a uma. Dessa localidade, elas vão para toda a região e também para todo o Brasil. Nós geralmente vendemos aqui mais no litoral, porque como a gente mora perto da lagoa, das Balneário Rincão, Balneário Arroio do Silva, a gente entrega nesse local, que também para a cidade, Içara, Araranguá, Maracajá, mas alguns produtores que plantam mais, né, que tem lavouras maiores, eles vendem para o Ceasa de São Paulo, de Florianópolis, daí são produtores maiores, né? Daí já é tudo venda direta já. A Boa Safra vai ser comemorada neste fim de semana com mais uma edição da Festa da Melancia, no campo Mãe Luzia, em Içara. Aproximadamente 10 toneladas da fruta foram colhidas nesta semana só para a festa. Muitas vieram daqui, da plantação do Júnior, que é também um dos organizadores do evento. Antigamente a colheita da melancia ela se iniciava em janeiro, né? Daí faz uns 10 anos para cá a gente começou a adiantar o plantio, né? Então a gente começou a colher antes e agora quando chega no tempo da festa, que é começo de janeiro, a gente já está praticamente encerrando a colheita. E a gente já comemora, aproveita a festa para comemorar a boa produção também. E a expectativa é grande para esse evento. Júnior conta que vem gente de longe para comprar a fruta e acompanhar a programação da festividade. A festa da melancia começa na noite de sábado e segue até domingo com muitas atividades. O forte da festa mesmo é no domingo. No domingo, às 9 horas da manhã, a gente tem as pesagens das maiores melancias.
todos os produtores da comunidade que plantam melancia, eles guardam aquelas suas melancias maiores para levar no dia ali para competir. As 4 melancias maiores são premiadas ali e depois à tarde é feito o leilão dessas 4 maiores melancias. Depois a gente tem um delicioso almoço com churrasco, saladas. Esse almoço é bem em conta que esse almoço, na verdade é um kit com churrasco e salada, ele custa R$50 e ele serve até 4 pessoas adultas. Então sai bem em conta. E depois tem a sobremesa que é a melancia amarela e vermelha. Durante todo o dia, se você quiser comer, só vai ali que a gente parte. Vai ter bastante melancia. A gente vai ter 2 toneladas de melancia só para degustação. E outro ponto forte da festa e que atrai muitos inscritos e curiosos é o concurso do maior comedor de melancia. Vale premiação e é muito disputado. Vem gente de tudo quanto é lugar que quer participar. As inscrições são gratuitas. Tem gente que já se inscreveu, outros deixam para se inscrever no dia. E daí o concurso, daí quem comer mais ali, a gente pesa os competidores todos. Quem come mais ali no dia ganha. A gente pesa depois no final. E é muito divertido. O pessoal fica muito agitado para ver quem vai comer mais. A seguir, Gabriel Honório está confiante em uma temporada vitoriosa no Tigre. Agora o esporte. Gabriel Honório, meia do Criciúma, renovou o contrato com o Carvoeiro e está confiante que 2019 será vitorioso. Ele chegou no Criciúma no ano passado para realizar testes. Gabriel Honório, oriundo do futebol de salão, agradou e acabou tendo seu contrato renovado com o Tigre. Motivo de felicidade para o jogador. Bom, eu estou muito feliz. Assim que acabou o ano, eu fui torcendo para que a renovação acontecesse. Agradeço também ao Mazola, aprendi muito com ele e quero aproveitar o máximo possível, né? A pré-temporada é uma pré-temporada que eu nunca fiz. O futsal é totalmente diferente. Ano passado, a minha pré-temporada, eu cheguei praticamente no fim da pré-temporada e peguei o Paranaense em cima da hora também. E a minha meta é essa, aproveitar da melhor maneira possível e aprender, né, cada dia. Apesar da pouca idade, Gabriel mostrou maturidade e deixou bem claro onde gosta de atuar. Bom, eu prefiro jogar como meia, mas assim como eu disse anteriormente, o Mazola me ensinou muito e me ensinou a jogar aberto também, como extremo. E eu gosto também do lado direito, com o pé contrário. Eu gosto muito também. E olha que, além de maturidade, o jovem atleta precisará ter personalidade e, acima de tudo, qualidade. O seu principal concorrente para uma vaga de titular no time do técnico Doriva é justamente Daniel Costa, jogador que subiu com o CSA de Alagoas e terminou a temporada valorizado. Não, acho que é bom pro clube, né? Essa concorrência. Um cara experiente, eu acompanhei ele no CSA, eu estava machucado, mas pude aprender um pouquinho olhando os jogos dele e a gente sabe a importância do Daniel Costa estar aqui. A minha meta é ajudar e aprender com ele também. Gabriel, no Criciúma tu jogou pela primeira vez na tua carreira como jogador 90 minutos de uma partida. Espera ter uma sequência maior agora no Criciúma neste ano? Com certeza. Tendo uma sequência eu vou poder mostrar um pouquinho mais o meu futebol e se adaptar melhor, né? De olho na vaga de titular e também em títulos, Gabriel pensa grande. Eu acho que o projeto do Criciúma é sempre vencer, né? A grandeza do Criciúma, a gente sabe da importância e da cobrança que a gente tem e o Criciúma tem que pensar sempre em título e finais, né? E essa vai ser a nossa maior meta dentro desse catarinense. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, tudo pronto para a inauguração do Parque dos Imigrantes no Rio Maina? A programação ainda não está fechada devido a algumas confirmações de alguns artistas, né? Mas a grande atração, o grande show nacional que vai acontecer nesse dia é a dupla sertaneja Taeme e Thiago, né? A abertura oficial às 20 horas,
mas teremos atrações praticamente o dia todo, né? Final de tarde, aí, a partir das 16 horas, vamos ter bandas locais, vai ter o Tombo da Polenta, Café Colonial. Então vai ser um final de tarde para o cidadão criciumense vir conhecer o parque, né? E participar desse grande dia. Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma realizou o tradicional Vigília da Virada. Não há coisa melhor. Há pessoas que, infelizmente, às vezes nem veem o ano virar, né? Às vezes já sob efeito até de álcool e outras coisas mais. Na Casa de Deus eu não tenho dúvida que é todo um clima diferente e um clima especial. Terça-feira, no primeiro dia de 2019, o Informe Região Especial com a retrospectiva de 2018. Bom, primeiro que para contar a história da cidade de Criciúma, tu precisa antes contar a história aqui desse ambiente onde nós estamos, porque aqui funcionou durante muito tempo o espaço que era ligado ao Ministério das Minas e Energias. Hoje nós podemos apresentar para toda a sociedade criciumense um prédio totalmente restaurado. E aqui nós vamos trazer aqui vários serviços na área da cultura para atender a cidade e a região a região sul do nosso estado. Quarta-feira mostramos todos os detalhes da posse do novo governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Nossos desafios são grandes, mas a força de vontade da nova equipe de governo há de prevalecer para que todos sejam superados. Nosso foco é muito claro: entregar com eficiência os serviços públicos aos cidadãos. Acompanhado da vice-governadora Daniela Rainer, temos consciência da imensa responsabilidade que esse compromisso significa. É um compromisso de agir para melhorar a vida das pessoas. É um compromisso com todos e cada um dos catarinenses que residem nos 295 municípios de Santa Catarina. É um compromisso com mais de 7 milhões de pessoas. Passamos as últimas semanas, desde a eleição, trabalhando incansavelmente para entender a fundo a estrutura do nosso Estado, o contexto financeiro, o déficit das contas públicas e, como consequência desse trabalho, já iniciamos a partir de hoje o anúncio de medidas que visam a redução dos gastos, o enxugamento da máquina pública e outras medidas de austeridade que permitirão ao nosso governo maior... Em Brasília, presidente Bolsonaro foi empossado. TV Primavera tinha um representante no evento. Telespectadores do Informe Região, ao fundo do Palácio do Planalto, estamos em Brasília, onde tive o prazer de acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro. Tudo certo, nenhum problema, havia-se um temor muito grande que tivéssemos, inclusive, atentados terroristas, haja vista tudo aquilo que foi divulgado pela imprensa, mas graças a Deus o Exército trabalhou bem, junto com a Guarda Presidencial, com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar aqui do Distrito Federal, e não tivemos nenhum incidente. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, e me coloco diante de toda a nação, nesse dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo, se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Quinta-feira, Carlos Moisés anunciou primeiras medidas à frente do governo de Santa Catarina. O déficit projetado para Santa Catarina a partir do mês de janeiro deste ano, né, do mês corrente até dezembro de 2019, ele chega a 2 bilhões e 500 milhões de reais. É o déficit projetado, ou seja, a diferença do que o Estado arrecada, das receitas do Estado, e com aquilo que ele tem necessariamente que gastar. Essa conta vai ficar em 2 bilhões e meio e nós precisamos então contingenciar o orçamento para que a gente não gaste mais do que a gente arrecada, né? E nós vamos ter que adequar também as nossas despesas, as despesas que nós temos dentro do Poder Executivo, com essas medidas que hoje foram anunciadas aqui, de dispensa de cargos comissionados, 922 cargos, a contenção de despesas com o governo eletrônico, a revisão dos processos previdenciários que o governo federal deve repassar a Santa Catarina, e tantas outras ações que vão trazer esses benefícios para o Estado arrecadar mais as isenções fiscais, para que a gente consiga equilibrar as contas públicas do Estado. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Até lá!